Certo, doutor André, mas como é essa história desse podcast da Unimed? Pois é, Pedro. Vou cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. A gente vai dar início a uma série de entrevistas e, na verdade, uma série de conversas para relatar mais a fundo o que a Unimed tem a oferecer aos seus cooperados, aos seus colaboradores e aos seus clientes. Esse é o intuito do nosso Unimedcast. Mas vai ser um bate-papo entre só médicos? Quem que vai participar? Quem vai conversar? Quem vai dizer o quê? Na verdade, a gente vai trazer colaboradores, cooperados, pessoas externas até o serviço também, que possam trazer uma contribuição dentro do que a gente está propondo de conhecer mais a fundo os serviços que a Unimed entrega à população, aos clientes e aos cooperados também. Nós vamos conhecer a nossa rede própria, outros atores desse processo, como, por exemplo, a nossa central de distribuição, que é extremamente elogiada nas visitas que a gente recebe aqui de outras Unimedes e de outros serviços. Conhecer a fundo realmente quem faz essa máquina rodar. Rapaz, eu acho que de repente isso vai ser uma boa ideia, porque, por incrível que pareça, mas tem até mesmo nossos cooperados, eles não sabem a extensão dos nossos serviços. Quer dizer, todo mundo sabe o que tem, mas não sabe exatamente o que cada um deles fazem. E como tu acha que vai ser? Vai ser a cada episódio a gente vai falar sobre um tema, ou a gente vai pegar um determinado setor e explorar ao máximo? Qual é a ideia? A ideia realmente é abrir esses setores para mostrar, no fundo, o que eles entregam à população, que diferenciais eles podem trazer, ou mesmo que contribuição eles têm dentro desse contexto, onde cada parte é importante para que a gente alcance, por exemplo, as nossas certificações, dando essa ideia da comunidade, desse ecossistema que a Unimed, na verdade, é, com a sua rede própria, com a sua operadora e tudo que está agregado a essa grande empresa aqui de Caruaru. Eu acho que de repente é uma forma excelente de a gente mostrar para os nossos clientes como é o funcionamento do hospital, esclarecer essa história de urgência e emergência, que é sempre uma confusão quando as pessoas procuram os nossos serviços, saber para onde ir na hora daquela necessidade específica, mas também eu acho que é importante para a gente falar sobre cada setor que nós temos. Nós temos hoje um hospital de grande porte, nós temos um laboratório excelente, temos um serviço de oncologia e muitas vezes as pessoas só conhecem na hora que precisam. Então eu acho que na hora que a gente começar a divulgar isso, esse programa terá uma periodicidade de quanto tempo? Será uma vez por semana, uma vez por mês? Como é que vocês estão pensando? A gente deve lançar um episódio novo a cada 1 a 2 semanas. Isso com o intuito justamente para criar a expectativa do que vem por aí, do que traz, qual é a novidade, o que é que eu vou conhecer mais, para que crie uma fidelização mesmo desse público que vai conhecer mais a Unimed. E aí, nesse primeiro momento, quem viria falar? Seria um técnico ou os médicos cooperados responsáveis pelas áreas? Todos esses públicos vão estar contemplados aqui nos nossos episódios. Nós vamos trazer médicos cooperados, ocupantes de cargos da gestão, técnicos responsáveis por setores específicos ou técnicos naquela área específica. A ideia é justamente trazer uma informação de uma maneira mais clara, mais objetiva, sem muita riqueza de ciência nisso, mas com um detalhe que ajude as pessoas a compreender realmente o que a gente vai entregar. E em relação à parte científica, a gente vai ter alguma parte que vai falar também de doenças, orientar a população. A gente vai aproveitar esse espaço também para esse tipo de abordagem, além da parte técnica, além da parte do conhecimento dos serviços, a gente aproveitar também esse momento de alguma forma para fazer ensinamentos, orientações para a população, uma educação
que, como você mesmo disse, sem ser aquela coisa muito rebuscada, mas uma coisa mais fácil, que as pessoas entendam fazendo ginástica, ou dirigindo, ou em qualquer momento que você escute, você tenha uma informação que vai ser útil no seu dia a dia. Tem esse lado também? Tem esse lado também. Alguns conhecimentos, eles precisam de ficar perenes. Por exemplo, falar de arboviroses, a todo momento a gente tem essas doenças no nosso dia a dia. Então, deixar aqui uma linguagem acessível para que a pessoa possa, em qualquer momento, como você bem citou, está fazendo uma viagem, ele vai escutar. Então, tem acesso a isso de forma tanto para ouvir como para ver, né? Então, ele vai ter esse conhecimento e sempre na forma de um diálogo aberto e sem trazer algo numa linguagem muito difícil. Eu acho legal. Essa nova maneira de se comunicar, ela tem essa vantagem. Primeiro que você tanto pode assistir na hora, né, ao vivo, mas também tem o poder de, como fica gravado, você utilizar isso a qualquer momento. E a gente pode, inclusive, ter uma biblioteca, né? A gente pode ter uma biblioteca eletrônica com todos esses assuntos. Eu acho que é bem pertinente. Nós precisamos divulgar os nossos serviços, nós precisamos divulgar a forma das pessoas ter acesso a esse serviço, mas de uma forma suave, até porque às vezes a pessoa só sabe disso na hora que está precisando. E na hora que está precisando, você está angustiado, você quer resolver de qualquer jeito. E muitas vezes o uso inadequado de uma frase tipo que isso não é tão importante quanto parece para o dono do problema, no momento de aflição isso pode soar como um descaso. E enquanto que num programa desse tipo a coisa pode ficar mais fácil de entender. Então eu acho que a gente precisa elaborar esse elenco de assuntos de forma que as pessoas saibam o que é a Unimed Caruaru, conheça a sua história, conheça tudo que a Unimed Caruaru evoluiu nesses 35 anos. Exato. Nós estamos aí fazendo 35 anos, saímos de um simples posto de atendimento para um hospital hoje terciário, ou seja, um hospital que faz tudo. Mas a população precisa entender que muitas vezes a gente não tem capacidade de atender aquilo tudo que se apresenta. Como, por exemplo, agora, essa fase que a gente está vivendo aí com esse surto absurdo de dengue, a gente tem tido dificuldade. Então, acho que também vai servir para orientar a população nesse sentido. E aí uma sugestão que eu poderia lhe dar era de que a gente alternasse, né, nesses programas, tanto a parte técnica, a parte do conhecimento, como a parte de pura informação mesmo, para fazer, primeiro, com que a população comece a fidelizar o programa, comece a escutar para ouvir falar de alguma coisa. Que essa degustação já torne-se atrativa, né? A ideia de que o programa vai orientar ela de alguma maneira no dia a dia, na vida dela, eu acho que é um formato. E aí também a questão de chamar os diversos cooperados das mais diversas áreas para que também contribuam com esse programa. A ideia é justamente ter esse espaço aqui para que o cooperado possa trazer o conhecimento dele para brindar outras pessoas com esse nível de conhecimento, com aquele conhecimento às vezes mais específico e que ele vai traduzir de uma maneira mais objetiva, trazer um alento àquela pessoa às vezes que não sabe nem para onde se direcionar num determinada patologia, né? Então, esse formato do podcast tem uma vantagem, porque você pode explorar de maneira mais detalhada, mas não cansativa, né? Não é uma aula, é realmente uma conversa onde você vai interagindo sempre para que aquilo que a pessoa ali do outro lado da tela quer perguntar, a gente pergunta e traga essa resposta de uma maneira bem que ajude no dia a dia. Então, de uma maneira geral, os nossos usuários e a população em geral vai ter um canal onde ela vai saber o que é a Unimed, o que a Unimed está fazendo, como está fazendo, quem está fazendo, e vai ter acesso às mais diversas informações de planos de saúde, de seguro de saúde,
o que fazer e como utilizar adequadamente, para que cada vez mais o plano se torne sustentável e especialista em cuidar das pessoas, que afinal de contas esse é o nosso maior objetivo. Exato. E o jeito de cuidar vai estar presente aqui em vários momentos, até porque essa é a nossa filosofia que a gente aderiu e a gente vai levar isso adiante para cada vez mais trazer encantamento para os nossos clientes, mas esse encantamento precisa acontecer de uma forma global, né? Nosso cooperado, nosso colaborador precisa também, e aquele que hoje ainda não é nosso cliente, ele se sentir atraído para ser, né? Porque a gente vai mostrar o que ele está perdendo por não ter esse guarda-chuva da Unimed junto com ele. Perfeito. Então vamos torcer para que tudo transcorra dentro do esperado, que a gente faça de fato um programa atraente, que a gente contribua para que a população tenha as informações adequadas num canal adequado através do Unimedcast, que é o podcast da Unimed Caruaru. Exato. E eu espero contar com você aqui para mais outros episódios, para que a gente tenha essa interação com frequência e trazer os mais diversos cooperados, colaboradores e técnicos que possam realmente nos ajudar a cumprir essa tarefa de informar com qualidade e trazer uma nova maneira de se comunicar com o nosso público. Quanto foi o tempo? Eu estava aqui segurando seu balançando ali. 11 minutos só. Eu acho que com uma apresentação não tem muito. Tá, André, mas e o primeiro episódio já está no forno, já está pronto? Quando é que a gente vai ter o prazer de ver essa primeira edição, o primeiro momento efetivamente desse programa? É só não sair da tela. Em seguida, a gente vai ter um episódio muito legal com Roberta Trigueiro, Felipe Aragão e Fabiana Rocha, falando sobre a nossa pediatria, que é tão importante e tão utilizada nesse momento do ano, né, com a sazonalidade, e eles vão conversar bastante sobre aquilo que a pediatria pode ofertar e que vai ser tão relevante aí nesse dia a dia para esses meses de sazonalidade. Legal, escolheram um tema bem adequado, até porque a pediatria realmente está passando por um momento de muita dificuldade demanda, por conta dessa virose que está aí. Então vai ser muito útil ouvir esse bate-papo aí entre três autoridades no assunto, né? Roberta Trigueiro e Fabiana, que são pediatras, e Felipe, que é o nosso diretor lá do hospital, que está comandando essa batalha contra essa sobrecarga que está acontecendo no hospital. Exatamente. Curte aí, não sai da tela. Olá pessoal, a gente está aqui no segundo episódio do Unimedcast e vem trazer para vocês um tema extremamente importante, que são os acidentes na infância. Eu estou aqui com a doutora Fabiana Rocha, que é pediatra e coordenadora da UTI do Hospital Unimed Caruaru, e doutor Felipe Aragão, que é nosso diretor técnico. E a gente vai conversar sobre isso, que é um tema tão importante, é a principal causa de óbito, né, nas crianças entre 1 e 14 anos. E a gente recebe frequentemente lá no hospital e essas crianças chegam, às vezes, em estado bastante grave. Então, vamos lá, fala um pouquinho aí para a gente da tua experiência com a questão dos acidentes na infância, e tanto no consultório quanto na nossa UTI. Obrigada pelo convite, primeiro, né? Prazer estar aqui. E a gente vê muito assim na UTI, teve muitos casos ano passado, esse ano também, ano passado, né? 2023, ano passado, que a gente teve alguns casos de afogamento, né? Algumas crianças, tanto crianças pequenas como crianças grandes também, assim, teve adolescente. Recentemente a gente teve um caso de afogamento de uma criança de 12 anos. E que a gente até ficou assustado, né? Como é que um menino, né, grande numa piscina que nem era funda e ele acabou sofrendo semi-afogamento, na verdade. Né? E casos de queimaduras, a gente teve alguns casos também, mas geralmente não chegam na nossa UTI porque não é uma UTI de queimados, né? E a gente vê muito, assim, no consultório também, né? Casos de acidentes, principalmente casos de quedas. A gente teve um TCE esse ano passado também, de uma queda de um bebezinho. Então, é muito frequente. A gente vê muito e a gente sempre se preocupa em conversar com os pais para entender o que está acontecendo, né? E tentar melhorar
né, essa assistência em casa para evitar esse tipo de acidente. Faz parte, né? Eu também sou pediatra, faz parte da consulta de pediatria, não só a questão da gente pesar, medir, falar sobre vacina, mas a prevenção de acidentes ela deve fazer parte e faz parte da rotina da consulta pediátrica. É o que a gente vê muitas questões hoje, não sei se tu observa isso também no teu consultório, em relação à supervisão. Os pais hoje, por conta do celular, acabam dando uma supervisão inadequada e a gente vê que muitos acidentes acontecem, às vezes, pela questão do pai, a mãe está no celular e aí acontece 90% desses acidentes acontecem dentro de casa. Então, assim, a gente vê muito isso relacionado à questão também da supervisão, né, dos pais e o uso dos celulares tem sido bem mais comum. É verdade. A gente sempre orienta, né? Por exemplo, quando o menino faz 4, 5 meses, já começa a dizer, olha, não deixa o menino sozinho na cama, porque é muito frequente queda, né, de bebê por conta disso, porque acha que o bebê não vai rolar, e já é aquela fase onde ele começa a rolar. E essa questão do celular é muito importante, eu acho que você fala, Roberta, não só dos pais, como as crianças também, né? Mas, assim, principalmente em relação, hoje em dia, à juventude hoje, né? E essa faixa etária dos 30, tem muito acesso ao celular e acaba que realmente os pais já acabam esquecendo um pouquinho, né, de ter esse cuidado com os filhos, de estar observando como é que está acontecendo, como é que é o dia a dia. E como você disse, é um acidente, né? Não é nada que programado, nem que aconteceu por irresponsabilidade, mas também por falta de supervisão. Então, é importante ter esse cuidado, estar de olho na criança, vendo o que ele está fazendo, né? Criança na piscina não pode estar sem um adulto, né? Tem que ter um adulto por perto. E mesmo com um adulto, às vezes acontece, imagina quando o adulto não está olhando, né? Não está prestando atenção. Então, tem que ter um adulto por perto e olhando, de preferência dentro da piscina com a criança, né? Rapaz, assim, interessante, né? Porque a gente chega no hospital e primeiro a gente começa a se preocupar com apendicite, com tumor, com câncer, mas a gente fica impressionado a quantidade, de fato, de acidentes que chega no hospital. Claro que, graças a Deus, a maioria são coisas mais leves, mas também chega, como o Fabiana disse, e a senhora também disse, coisas graves. Afogamentos, né? De fato, quedas grandes, também acidentes de carro, de bicicleta, tudo isso, né? Exato. E, assim, são coisas, de fato, que nos preocupam, porque, inclusive, muitos deles, a princípio, chega até mesmo como uma coisa mais leve. A gente, inclusive, às vezes, até o pai acha que foi uma coisa mais leve, que, de fato, foi uma coisa passageira, mas quando a gente, de fato, começa a investigar mais a fundo, às vezes, a gente acha uma laceração, ou seja, uma contusão no fígado, às vezes no baço, e assim, de fato, tem que ter muita atenção, porque, de fato, são condições que podem levar essa criança à morte, né? A gente também fala muito na parte celular, mas, assim, tão importante também quanto também o adulto, às vezes, ele está mais disponível para a criança, como era antigamente, e de fato mais atento. Às vezes também, hoje em dia, os adolescentes que também já começam a ter celular, eles também já começam a apresentar também já algum grau também de descuido. Então, com isso, eles também ficam mais propícios a, de repente, um acidente, um atropelamento. E isso pra gente chega pra gente e o que a gente fala, poxa, como foi que isso aconteceu? E assim, lembrar que, de fato, são coisas que, em tese, são 100% evitáveis. A grande maioria dos acidentes são preveníveis, né? Quando a gente chega no hospital e a gente vê o desespero da família pelo fato ocorrido. Às vezes, até nos pequenos acidentes domésticos, né? Os pais e as mães muitas vezes chegam se culpando porque aquilo aconteceu. Porque, de fato, a gente sabe disso, que a grande maioria dos acidentes eles são preveníveis. Os acidentes na infância eles levam a 13 mortes por dia. Então, assim, realmente é uma coisa... É um número alto. É um número muito alto, que passa desapercebido, né? A gente se preocupa tanto com quadros, como você falou, com quadros, às vezes, de doença. Pneumonias, né? De pneumonia e tal. Né? E acaba sendo a principal causa de morte na infância, de 1 a 14 anos, são os acidentes. Principalmente aí entre 2 e 5. Então, a gente traz esse tema porque é um tema muito sensível. E as mães e os pais, às vezes, não dão, não é que não dão importância, mas a gente deixa de prevenir o que poderia ser evitado. Deixa passar, né? E quando acontece, gera um trauma familiar, principalmente nesses acidentes mais graves. Uma coisa que aconteceu com a gente ano passado, de um acidente de carro, e a criança estava no banco da frente e no colo da mãe. Então, assim, a gente sabe tanto, né, em relação a leis de trânsito, a como é importante usar o cinto, estar no lugar correto, sentar no lugar correto, usando a cadeirinha ou o assento, dependendo da faixa etária, e mesmo assim faz essas coisas, né? E aí a gente tem que realmente ter esse cuidado, como você disse, é prevenível, tem como evitar, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Além da gente estar orientando o consultório, os pais têm que ter essa preocupação, né? Exatamente. E além da supervisão, um ambiente seguro, né? E aí entender essas fases do desenvolvimento, né? Na hora da consulta pediátrica, perguntar, porque nessas fases de desenvolvimento,
você precisa criar um ambiente seguro para cada fase. Então, enquanto no primeiro ano de vida, assim, você tem um risco grande de asfixia, no segundo já vem queda, já vem afogamento, enfim, você precisa conhecer a forma que seu filho está desenvolvendo, como você falou. Muitas vezes, com 4, 5 meses, a gente já alerta, olha, não deixa só na cama. Você precisa conhecer essas fases do desenvolvimento para começar a prevenir. Então, o ambiente seguro é muito importante para a criança, né? Em especial, a gente sabe que a cozinha e o banheiro são ambientes que precisam de um cuidado maior, de uma atenção maior, né? Então, é realmente um assunto muito pertinente que, às vezes, acaba sendo negligenciado junto de outras doenças. E assim, isso também é importante lembrar que isso também faz parte, assim, isso também faz parte do aconselhamento também do pediatra, né? Porque, assim, inclusive muitas mães são mães de primeira viagem. Então, assim, as mães às vezes não sabem como pegar, não sabem como colocar no berço. E, assim, quando você de fato tem um bom pediatra, um pediatra também que é acessível, que ele de fato está do seu lado, e isso também faz parte das orientações dele, né? E, assim, outra coisa também que eu lembrei é o seguinte: como a senhora disse, cada fase, realmente, cada idade vai ter uma propensão a mais. Mas também é engraçado que cada fase do ano também tem isso aí. E assim, Caruaru, de fato, é uma cidade que, por causa do nosso São João, que é muito forte, junho realmente o hospital pipoca de queimadura, né? E assim, muitas vezes isso são coisas de fato que podem ser aconselhadas e também evitadas. Porque janeiro, por exemplo, a gente vê um número maior de afogamentos por causa de praia, piscina, verão. Mas junho pra gente, aqui na nossa cidade, a gente vê muito realmente a parte de queimados. Queria saber, inclusive, de vocês, como é que é a rotina de vocês em junho, se de fato vocês têm feito para os pacientes de vocês algumas orientações a mais, normalmente quais são os cuidados que a gente tem que ter quando em caso de queimadura, quando levar para o hospital, quando não levar para o hospital. Em caso de queimadura, normalmente a gente orienta. Primeiro, né? Criança não é para soltar fogos, né? Às vezes a gente tem como se diz, a cultura, né, de soltar fogos, de fogueira que hoje em dia a gente quase não vê mais, né, na cidade, mas ainda tem, principalmente no interior, nessas áreas mais afastadas. Mas, assim, se a criança estiver perto de fogo, tem que ter um adulto do lado, né? Não pode estar sozinho de jeito nenhum, principalmente crianças pequenas. E no consultório, a gente orienta em relação à prevenção, principalmente, e nos cuidados. Por exemplo, uma queimadura que você só vê aquela área vermelhinha, uma queimadura leve de primeiro grau, ela não precisaria, na teoria, ir para o hospital, né? Então, depende do grau de queimadura. Se é uma queimadura mais profunda que formou bolha, aí normalmente você vai precisar de um curativo, precisar ir para o hospital, levar para ver essa criança. E da extensão da queimadura, né? Se for uma queimadura pequena, só na área da mão, não precisaria ir. Mas se for uma queimadura, até uma queimadura de segundo grau, que é bolha, mas tem várias áreas, né? Então, aí precisa estar no hospital, às vezes precisa de internação, às vezes precisa estar até dentro de uma UTI, dependendo da área que foi como a gente já teve extensão, também, né? como a gente já teve também, né? E assim, muitas vezes a gente quer somente só tratar a queimadura, ou seja, só realmente tratar ali de fato onde queimou, mas também existe todo o contexto por trás da gente aumentar a ingestão de líquido, tudo isso, porque são coisas que também vão favorecer. Vão complicar, né? Exato, pode complicar criança, e de a fato situação exatamente dela. isso. E apesar, a gente sabe que soltar fogos é uma coisa cultural, a orientação é que não se use fogos de artifício na infância, mas tem outra situação também que é cultural que não deve ser feito, né? Que são aqueles produtinhos que colocam em cima, chega com pasta de dente, chega com manteiga. Exato. Então, assim, são uma série de coisas Não que colocar realmente nada em cima da não colocar queimadura. nada em cima da queimadura. É Só lavar com com água água. corrente e, dependendo, como o Fabi falou, da extensão e do tipo de queimadura, procurar o hospital. Mas são fatos, assim, que você, como a Fabiana falou, quando vem acontecer um acidente, que é um acidente prevenível, ele gera um transtorno muito grande e a grande maioria trauma deles pra é prevenível. família toda, Né? Então, né? assim, como você falou, queimadura mesmo. Cozinha é um local extremamente perigoso. Né? A cozinha, enquanto você está preparando a comida, a criança não deve ter acesso ao ambiente da cozinha. Aquelas orientações que vêm da época da vovó, bota o cabo da panela para dentro, usa a boca de trás do fogo. Então, são situações que realmente a gente, às vezes, acha que não vai acontecer com a gente, mas acontece. Casos também inusitados, né? Por exemplo, banheiro, que é o segundo local da casa, que você tem também um risco maior de acidente, da criança cair e tombar para dentro do vaso sanitário. E ela não consegue pequena, sair, né? E você ter afogamento. Lá no hospital, quando eu dava plantão, a gente pegou uma criança que não chegou a ter um afogamento, mas um semi-afogamento por balde. Ela tombou para dentro do balde, ela pequena, nem o balde virou, e ela ficou dentro do balde por um tempo. Então, enfim, são situações que fazem parte do dia a dia, que são coisas que aparentemente não causariam risco, mas que os pais e os cuidadores têm que estar atentos para criar esse ambiente cada vez mais seguro para as crianças, né? E aí, como o Felipe colocou, realmente aqui em Caruaru a gente tem um índice muito grande em junho
né? Mas os meses de verão, feriado, nos feriados, nos finais de semana, quando a criança está em casa, é que a gente tem um risco maior de acidente. Por isso que essa casa precisa Tá segura, né? estar sempre segura. Né? Porque realmente o risco é grande e os acidentes podem ser graves. A grande maioria deles é leve, graças a Deus, mas eles podem acontecer E no e ser caso graves. onde é muito grave, que chega até a situação até de óbito mesmo para a família, é traumatizante para o resto da vida daquela família, né? Assim, aquela Exatamente. família vai ficar traumatizada para sempre. Então, como você disse, se é prevenível e você tem como evitar, então a melhor maneira realmente é a prevenção. Interessante também que muitos desses acidentes acontecem na frente do pai, né? Então, assim, chega muito pai. Rapaz, eu vi na minha frente isso acontecer. Então, assim, realmente não é o tempo prolongado, realmente é o descuido muito focal. Às vezes, realmente é a hora que você levanta, é a hora que você vira o rosto para um lado, às vezes é uma TV, um filme. Então, assim, criança... É uma mensagem no WhatsApp. Você vai Exatamente olhar ali isso. aquela mensagenzinha, quando você Exatamente olha isso. aquele momento Aconteceu. de prevenir, aconteceu. É. Então, assim, a gente precisa estar muito atento, né? E, como, assim, a gente tem vários acidentes, desde do bebezinho que se asfixia com algum corpo estranho até o adolescente que começa a andar sozinho e atropelamento, enfim, uma série de situações realmente de muito risco. Né? Mas e aí, o hospital está pronto para receber esse pessoal, Felipe? Fabiana também, na UTI, como é que a gente está? Não, assim, realmente no hospital a gente tem feito grandes investimentos, tanto na parte de diagnóstico, porque a gente sabe que muitas vezes precisa realmente de um diagnóstico preciso. Às vezes, de fato, ou a criança engole uma moeda, engole um corpo estranho, é questão mesmo de acidente com faca. Então, assim, a gente, de fato, tem investido muito nessa parte de imagem, de métodos melhores para a gente, de fato, não somente localizar o objeto que a criança, de repente, engoliu, mas também saber o que fazer. E também a gente tem investido muito em equipe médica. Mas hoje, graças a Deus, a Unimed cresceu bastante. Então, hoje, a gente tem muito médico já dentro da casa. Então, a gente consegue reduzir muito esse tempo, esse time de resposta, né? E a gente também vem com coisas inovadoras. A gente aqui, por exemplo, falou aqui um pouquinho sobre a questão de queimadores. Poucas pessoas sabem, mas hoje na Unimed a gente tem um time permanente de pele. Então, de fato, quando chega um paciente com queimadura maior, que de fato precisa de um curativo maior, de coisa especial, de coisa diferenciada, e melhor por quê? Porque esse paciente ele vai ficar melhor mais rápido, ele vai sentir menos dor. Esse paciente, às vezes, ele vai ter o risco dessa ferida, dessa queimadura infectar. Então, assim, hoje a gente tem na casa um time formado para a pele. Um time, de fato, especialista de curativo para fazer esses curativos especiais, não somente no hospital, mas também hoje a gente tenta muito deixar o paciente no conforto do lar. Então, hoje a gente também tem times que conseguem atender as pessoas em casa. Então, assim, isso realmente é uma coisa que é pouco divulgada ainda, pouca gente sabe, mas que é a realidade. E isso às vezes a gente faz, mas isso aqui eu vi em São Paulo. Não, gente, isso aqui acontece no nosso hospital aqui em Caruaru, né? O hospital, de fato, cresceu muito, e tanto na parte de treinamento quanto na parte de cuidado, a gente cada dia está melhor, graças a Deus, e também a gente, de fato, tem esse incentivo, sabe? A gente, de fato, quer que o médico esteja lá presente sempre, que o médico, de fato, sempre atenda a criança o mais rápido possível, da melhor forma possível. Porque muitas vezes o médico, de fato, ele vai cuidar não somente da doença, mas da gravidade, mas também, muitas vezes, o médico precisa também cuidar do pai. De dizer, não, vai ficar bem assim, assensado. A gente, de fato, vai lhe dar o suporte que a senhora precisa. Se precisar de um TI neonatal, a gente tem. Coisa que na cidade, durante muito tempo, não tinha. Inclusive, salvo engano, em serviço privado, somente nós temos o TI neonatal. Então, no caso. O TI pediátrica. Então, pediátrica... No Natal também, né? Também tem, Não, né? também privado, né? Só a privado gente. só tem a gente. Então, assim, é um cuidado que a gente, de fato, mas a gente muitas vezes pensa um bebezinho que vai para UTI, somente o bebezinho que nasce ruim, que nasce mal. Mas, às vezes, esse bebê tem alguma coisa e precisa dessa unidade. E a gente está pronto para isso. E, recentemente, a gente agora tem um dos serviços para a gente mais, de fato, brilhantes. Inclusive, também um serviço totalmente humanizado, que é a nossa UTI pediátrica, a qual a nossa chefe e a nossa querida nossa coordenadora. Fabi. É verdade, Fabi. Então, E aí, assim, diz aí, como é que tu visse essa ajuda que chegou para esse paciente mais grave, vítima de acidente, dentro da nossa UTI pediátrica do hospital? Como é que tem sido essa experiência? É sempre uma experiência nova, né? Porque a gente tem 2 anos só hoje. Esse mês, agora de janeiro, a gente está completando 2 anos de UTI pediátrica. E tivemos vários casos de acidentes lá no hospital. Alguns com desfechos realmente ruins, porque os pacientes já chegaram realmente numa situação muito grave. Mas a gente tem conseguido dar suporte, tanto como ele falou, em relação à questão de exames de imagem, a gente não deixa a desejar. Assim, todos os exames que são precisos, os pacientes fazem, todos eles. E em relação a
como ele falou, queimaduras, cuidados com pele. A gente tem, além da questão... também, né? O plantão neurocirurgia para pacientes com TCE, com traumatismo craniano, tentar lá o dia todo, a gente está disponível, a gente tem contato com eles o tempo todo. Então, assim, o paciente está totalmente acobertado em relação aos cuidados para qualquer tipo de acidente que aconteça. Se for uma situação onde a gente realmente veja que precisa de uma especialidade que não tem aqui na cidade, que é muito difícil, a gente vai precisar de um suporte, às vezes a gente consegue até um suporte online, a gente já teve, né? E dá assistência aqui também do mesmo jeito. Mas é muito difícil hoje a gente transferir um paciente com acidente, né? Todos os pacientes que entraram na UTI da gente, vítimas de acidente grave, né, que precisaram de suporte UTI, foram assistidos dentro da UTI e tiveram o resultado. A gente tem um paciente que chegou, ela já chegou na emergência, né, em parada, por conta de asfixia. E hoje essa paciente está bem, está em casa, está super bem, assim, não ficou com nenhuma sequela, só assim, ela teve, na verdade tem uma sequela porque ela ficou traqueostomizada, mas hoje ela está muito bem, né? E foi uma asfixia de mais de 40 minutos. E uma criança que a gente sabe, né, pela história, uma criança que passa 40 minutos, né, em parada, ela assim, inclusive é uma criança que tem um risco de pequena, morte enorme, né? E assim, a criança sai bem. E ela sai, exato. assim, bem do ponto de vista neurológico, é fantástico, né? E do ponto de vista da pediatria, o que a gente vê é que assim, os pais costumam levar muita criança ao pediatra até o primeiro ano de vida, né? Como se depois do primeiro ano a criança começa a adoecer menos, principalmente depois dos 2 anos, e essa visita ela acaba sendo menos frequente, né? Que é justamente quando a gente precisa intervir na questão de prevenção do acidente. Então, assim, é importante que os pais e as mães tenham a consciência de que local de criança ser acompanhada é no consultório do pediatra, ou no consultório do pediatra que ele já tem, ou aqui também no serviço no CEMUC, né, que é nosso Centro de Especialidades Médicas, temos pediatra todos os dias, de segunda a sexta. Né? A pessoa às vezes consegue marcar para o outro dia, então pode procurar a gente, pode fazer esse agendamento aqui no serviço. E também entender que é todo um processo, né? Essa consulta da pediatria. Levar o paciente só para a urgência, às vezes você perde a oportunidade de receber uma orientação preciosa do pediatra no ambulatório que podia prevenir um acidente realmente sério. É aquela história, né? Assim, a gente, de fato, nosso tempo, e eu sou pai e falo por isso, nosso tempo é tão corrido, é tão puxado, que às vezes a criança adoece, não vou levar na emergência porque ela vai. Mas assim, às vezes, assim, a emergência, de fato, ela vai tirar a criança da emergência. Esse é o papel dela. Então, assim, tão importante quanto às vezes levar na emergência é também fazer o segmento com o pediatra, que inclusive o pediatra que já conhece você desde que nasceu, depois. Tô com pneumonia, foi para a urgência, tratou, começou o tratamento, mas depois tem que ter, de fato, esse acompanhamento com o pediatra, seja de fato o pediatra da pessoa, seja de fato o pediatra do nosso centro de especialidade, que é o CEMUC, que funciona aqui no shopping Caruaru, né? Mas isso é importantíssimo, e é o que a senhora também disse. O pediatra da urgência, ele vai de fato ter a criança da urgência e vai resolver ali. Mas essas informações que, de fato, dia a dia, a questão da prevenção é papel do pediatra que acompanha a criança, que já conhece a criança. E, assim, é interessante que, normalmente, o pediatra do irmão já foi do irmão, às vezes, o pediatra já com mais tempo de experiência foi do pai, foi do tio, foi do irmão mais velho, né? Então, assim, esse vínculo é muito bom. E, assim, o vínculo é tão importante porque, às vezes, doutora, tá assim, assado, leva na urgência, não levo. Não, fulano, tá tranquilo, isso, de fato, na cidade, a gente tá com surto e tal coisa, traz a mãe no consultório. Então, assim, é muito importante esse vínculo. Não somente a urgência do hospital. Isso eu garanto a vocês que, de fato, o hospital está pronto para receber vocês, para dar todo o suporte. Mas essa questão de prevenção também, isso é feito no consultório antes. Esse trabalho é um trabalho que é um trabalho difícil. Vocês podem falar para mim, para a gente, com muito mais propriedade sobre quanto tempo a gente tem, sobre de quanto tempo a criança deve ver o pediatra, tudo isso. Uma coisa que eu tenho no consultório, tinha mais, mas hoje ainda tem, é a resistência ao uso da cadeirinha, ao uso do dispositivo de segurança para transporte da criança. A Fabiana falou, e realmente, de uma criança que sofreu um acidente sentada no banco da frente, que o acidente foi muito mais grave por conta disso, né? A criança precisou da entrada na UTI, e eu tenho essa resistência no consultório. Fá, como é a tua rotina aí no consultório? Assim, hoje em dia, pelo menos, o pessoal tem mais consciência. É bem menos hoje do que alguns anos atrás, mas realmente ainda tem essa resistência. Principalmente quando o bebê começa a chorar, né? Quando o bebê é recém-nascido, é mais fácil, porque ele praticamente está ali só dormindo. Mas quando ele começa a chorar e vai pro carro e chora, aí o pai fica com pena e bota no colo. Só que tem que pensar que
essa pena que ele sente do bebê chorar pode provocar um acidente mais grave, né? Que a gente sabe que não é, como se diz, é um acidente, a gente não sabe o dia que vai acontecer, mas pode acontecer. E você vai, né, dar essa chance, né, ao perigo, né, de acontecer e você não ter mais o que fazer depois, em relação né? a eu vou levar ali, é pertinho, né? Pois Mas a é. grande maioria dos acidentes automobilísticos, eles Não é acontecem estrada, próximo de exatamente casa. isso. Exatamente. E aí eu tenho acaba, vários casos de né, acidentes que exatamente, aconteceram acontece assim. um acidente, é perto de casa, Uhum. às vezes gera algum tipo de lesão, algum tipo de prejuízo para a criança, não só o prejuízo do internamento, mas às vezes acontece, né, de você ter realmente lesões graves. Exato. E aí você acaba levando essa culpa para o resto da vida, né? Eu digo aos meus do consultório, é melhor ele chorar agora do que a família inteira chorando depois porque não colocou na cadeirinha. Porque a gente sabe que acidentes acontecem, realmente acontecem, né? Você não pode prevenir, assim, você pode ter todos os cuidados do mundo e ter uma batida no carro. Né? Aconteceu com minha sobrinha, né? Minha sobrinha, se não tivesse na cadeirinha, ela ficou com a marca, porque aconteceu um acidente com minha irmã, né? E ela ficou com a marca do cinto, mas se ela não tivesse na cadeirinha com o cinto, ela hoje, eu não sei se ela estaria, né, tão bem como tá, porque ela só ficou com a marca do cinto, só isso, né? E a questão de sobrinha, para vocês terem uma ideia, a minha sobrinha, ela fazia... Minha mãe morava, acho que no 12º andar, lá em Olinda, e tinha aquela rede de proteção que pegava tudo. Mas tinha um móvel, né? Inadvertidamente, móveis não devem ficar perto de janela. Ela subia pelo móvel e ia andando entre a rede e a parede do apartamento, olhando para a praia. Veja. Né? E aí contou a minha irmã. Não, ela contou a minha irmã, ela ia passando como Homem-Aranha, quer dizer, uma pessoa olhando de fora, via a menina passando entre a rede e a parede. E ela contou a minha irmã isso como se nada. Como se fosse uma bobagem. Exatamente. Ela era pequena, acho que tinha em torno de 5 anos, né? Não tem a noção do perigo. É muito importante que as famílias saibam isso. A criança ela não faz por mal, muitas vezes. Ela faz porque ela não tem noção daquele perigo. Então, outra coisa importante também é ter a partir do momento que a criança passa a ter certo entendimento, é você começar a mostrar a ela o que realmente é perigoso. Porque existem coisas que oferecem risco. Você precisa alertar a criança para aquilo. É diferente da criança pequena, que realmente é sua obrigação manter um ambiente seguro, que não deixa de ser nas outras faixas etárias, mas quando a criança começa a ficar maior, ela tem que participar também como integrante de sua segurança, não só a criança, como a sociedade. Então, a gente precisa também ter essa visão de segurança, né? De que a criança precisa estar num ambiente seguro. Então, todo mundo está trabalhando em prol disso. Quando eu digo a sociedade, são shoppings, são praças, são parques. Então, todo mundo tem que pensar, porque realmente, apesar de ser um assunto que a gente conversa pouco na pediatria, né? A gente vê pouco podcast, poucas postagens e tal, porque até para a gente é bem difícil. Né? Quando o acidente ele leva a uma causa grave, uma criança que não tem doença nenhuma, você acaba tendo uma criança, né, que apresenta uma sequela permanente, ou até mesmo vem a falecer por conta de um acidente prevenível, até para o pediatra que pega ela, seja um paciente seu do consultório, que você tem a notícia, um pediatra que pega na urgência, ou que esse paciente vai a óbito dentro de um UTI, é uma coisa extremamente triste. Não tem outra palavra, eu acho que é triste. O pediatra... É traumatizante para todo mundo. Para todo mundo. O pediatra... muito mais do que outras especialidades, ele de fato é um membro da família, né? Então ele conhece o pai e a mãe, quem briga o irmão que briga com o outro, sabe o nome do irmão, da irmã, às vezes da avó. Então, assim, e a gente falando disso agora, com certeza tem muita gente em casa pensando, rapaz, eu conheço não sei quem que já teve tal coisa, já conheço. Então, assim, quando a gente lembra, então, assim, é muito fácil a gente reconhecer e conhecer também alguém que já teve uma coisa muito próxima, né? Outra coisa também que acontece muito também é o brinquedo da ver, né? Então, assim, todo brinquedo que lançam, que volta, tem também o seu risco maior. Eu acho que há uns 4 anos atrás foi aquele rover, que era aquele skate elétrico, que a quantidade de queda que tinha era absurda. Exato. Aí, acho que 2 anos atrás, patinete, queda em patinete, de tudo isso, patinete elétrico, ciência elétrica, tudo isso. E agora, uma coisa que voltou muito também foi a bicicleta, né? Então, bicicleta, de fato, agora voltou pra moda. Agora, todo mundo agora quer novamente ter bicicleta, andar. E, assim, bicicleta também realmente é um cuidado grande. Recentemente teve um acidente de bicicleta, né? Uma criança que, infelizmente... Mas aí, lembrando sempre, como eu falei, que... Assim, tem que usar capacete. Andar de bicicleta... Beleza, deve fazer parte da rotina da criança, assim, é um exercício bom, é uma atividade boa, mexe, assim, com muitos músculos, mexe com a parte de equilíbrio, é excelente. Desenvolvimento, né? A atividade física ela é excelente. A gente, quando fala em prevenção de acidentes, não é para deixar a criança sem fazer nada e colocar a criança numa bolha. Mas é casa, dentro daqui, por exemplo, vai andar de bicicleta, pelo menos um capacete. Né? A criança, você tem piscina em casa, ótimo que sua criança brinque, precisa ter um adulto.
No momento que não tem ninguém, essa piscina não pode precisa estar estar isolada. exato. Então, assim, Acessível pra não é, criança. quando a gente fala na questão de prevenção de acidentes, nunca, jamais seria para inibir esse desenvolvimento. Muito pelo contrário, nossas crianças hoje são até presas demais. Elas precisam se desenvolver e precisam ter esse contato com essas aventuras. A aventura faz parte do desenvolvimento. A criança precisa... Agora, enquanto cuidadores, enquanto pais, enquanto pediatras, a gente precisa estar atentando para os riscos, para que esses riscos preveníveis não atrapalhem esse desenvolvimento, mas que a gente consiga que essa criança ela interaja com o ambiente, né? Porque é extremamente importante que ela interaja com o meio onde ela está, seja Mas que casa, seja seja de forma parque, seja segura, piscina. né? Assim, mais Mas que segura seja de possível. forma Se você- segura. se você vai andar de bicicleta e sabe que tem risco de queda e que se cair pode bater a cabeça, então você vai colocar um capacete, no mínimo, né? Exatamente. Mas pode botar tudo, mas pelo menos o capacete está lá, né? E, assim, por exemplo, o uso também, o pessoal, na fase de andar, né? Os pais gostam muito de colocar as crianças em andador. Então, isso condeno Proibido, condenado totalmente. total, A né? Sociedade Brasileira de Pediatria condena. Não sei como é que ainda Todo- deixam fabricar isso, na Pois verdade. é, eu não Porque sei um por que ainda negócio- existe esse danado. É proibido, mas porque tem para vender, né? E agora Pois tem é. um também de empurrar, que também o pessoal, É. não, mas o meu é de empurrar. Eu não, acho é que um de todo jeito. talvez para as crianças que têm PC, mas mesmo assim tem outras maneiras de você Exatamente. fazer. Eu acho que não tem porquê existir, mas se existe, e a gente tem que orientar os pais, não tem porquê colocar uma criança no andador. Ele só serve para descansar os braços dos pais, só para isso. Você botou ali, você está descansado, mas ao mesmo tempo o seu filho está arriscado. Exatamente. Levar uma queda, bater com a cabeça, fazer um traumatismo craniano. Então não tem porquê você colocar seu filho, bota no chão e fica do lado olhando, né? Muito mais seguro. Com certeza. A Porque, gente, é uma coisa tão comum, né? Mas como na grande maioria das vezes, são acidentes leves, a gente às vezes esquece que pode realmente gerar uma coisa gravíssima. Exato. Mas aí a gente precisa trazer esse assunto à tona, né? A gente precisa alertar os pais. Cada vez mais a gente trazer situações que protejam essas crianças. E eu fico assim, a gente enquanto Unimed Caruaru, né, fica feliz que a gente oferece tudo isso, né? Na questão da prevenção, a gente tem as consultas ambulatoriais, a gente tem um atendimento no hospital, tanto para casos de qualquer gravidade, tanto para os casos leves como para os casos complexos. Então, enfim, né, nosso cliente, não só nosso cliente da Unimed, mas toda a cidade fica sabendo que pode contar com esses serviços. E eu acho que nós três, enquanto cooperados, ficamos muito felizes, né, da nossa empresa contribuir. Tu aí. falou da cozinha também, né? Essa questão de criança na cozinha. Hoje em dia, a gente vê muito os mini-chefes, né? Então, assim, não é que a criança não possa ir para a cozinha. Foi bom, Fabi, foi bom. Porque tem Esse muito negócio de mini-chefe. mini-chefe, E aí, eu acho massa. Eu acho legal a criança ter essa interação com a comida, cozinhar, participar da família. Até um jantar, almoço com a família. Mas, cuidado, né? Então, a criança, se for uma criança pequena, vai para a cozinha com os pais do lado. Não pode estar sozinho, né? Até como se diz, porque eles Não tem estão noção ali, do mas eles perigo. às vezes não têm noção do que... Mesmo sabendo, tendo noção, pode acontecer. Acontece com a gente porque não acontece com eles. Então, os pais têm que estar do lado para evitar, né? Vai nesse modismo, assim, né? No modismo, como o Felipe falou. Mas é fato. Eu também tenho visto esse aumento dos mini-chefes. Eu concordo, apoio, acho maravilhoso, mas merece uma atenção especial, sim. Né? Criança sozinha, dependendo da idade, em cozinha e em banheiro, é um risco que a gente não deve correr de forma nenhuma. Assim, outra coisa também que a gente vê também crescendo também a parte de choque elétrico e também de acidente com dispositivo elétrico, né? Às vezes realmente o celular carregando, tanto tomada quanto realmente às vezes o celular de fato ele tá no carregador. Inclusive a maioria dos fabricantes pede de fato que você não use o celular enquanto ele está carregando. Tablet também isso, tablet também, né? Tablet inclusive já a gente tem história no hospital de celular que pegou fogo enquanto estava carregando, tablet também, né? E fora isso também o próprio risco de Às cair. vezes por cima os daquele carregadores, hoje a gente compra muito carregador, né? Porque não é Principalmente quem compra original, carregador né? original. Aí acaba que corre um risco maior ainda, né? Que já aconteceu comigo até, uma explosão de um carregador. Então tem que tomar cuidado mesmo, como o Felipe falou. Mas não só com Vai celular, mas todo usar. dispositivo eletrônico, né, que não estiver sendo utilizado. Se você tem criança pequena em casa, a ideia é que ele tá esteja fora da desligado, tomada. fora da tomada. E aquela tomada, dependendo da idade da criança, protegida, ou numa altura que ela não chegue a alcançar. A maioria das casas hoje tem DR, né? Você evita o choque, isso é uma coisa extremamente importante. Quem não tiver, o ideal é que realmente, podendo, faça essa alteração. Mas a gente sabe que sim, né? Chama a atenção da criança não só para isso. Às vezes o aparelho está ligado, ela vê aquela luzinha, a criança pequena vai lá, vai pegar o negócio, cai por cima.
realmente foi um bom alerta essa questão do celular. Por mais que a gente fale, né, a criança ficar mexendo no celular, não só a criança, mas o adolescente, com esse celular conectado na tomada também. Exatamente Então, assim, isso. são Teve um tempo atrás que existia um jogo, né? Era que os meninos ficavam caçando Pokémon. Não, ainda existe. Ali ainda existe, teve né? muito acidente. Teve, por conta teve. desses- Eles saíam desses caçando, o povo Pokémon. tropeçava no viu batente, caía, rodava. Realmente. Até acidentes graves, diz que quedas assim, de alturas, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que estar alertando o tempo todo. E a gente, como pediatra, tem que estar o tempo todo conectado, vendo quais são as novidades, né? O que ainda está tem esse acontecendo. Porque, como se diz, esses novos acidentes do patinete, né? Do caçador de mini-chefe. Pokémon, do mini-chefe, a gente tem que estar antenado também para orientar, né? Não só a gente, como também todos os pais, né, que estão assistindo, começar a olhar na rotina dos seus filhos se existe alguma coisa de risco, para que a gente possa prevenir o que pode ser prevenido. Sei lá mesmo, muitas vezes o pai está preocupado em ver as O que ele coisas. tá assistindo, né? O que ele está assistindo, o que ele está vendo, né? Mas a gente, às vezes, como pai, a gente de fato não enxerga o perigo que tem as coisas que tem ao redor, né? Ao redor, tipo carregadores. Inclusive, eu acho que faz uns 4 meses, teve de fato acho que foi na emergência adulto. Realmente, um carregador de marca duvidosa na tomada, o bicho pegou fogo na emergência do hospital. Então, assim, pipocou lá dentro, pelo amor de Deus, ainda foi aqui dentro, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, de verdade, desde a marca antes de compra. E, assim, de fato, carregador, a gente tem um trabalho num carro, ou em casa, ou num quarto. Mas, assim, de fato, é um investimento que a gente tem que pensar. Porque além realmente de, às vezes, da gente evitar que danifique o próprio aparelho, também pode ser uma coisa que vem pra gente. Ou pra gente, ou pra uma pessoa que, de fato, não sabe nem que a gente comprou pra ela. Uma criança, um adolescente, tudo isso. As crianças elas ficam mais sujeitas, né, a utilizar e acabam. Meu filho mesmo, ele vive pegando celular, né? Hoje em dia a criança que não pega no Não dei celular. mau exemplo, você como pediatra falando isso que seu filho vive pegando. Não, veja, tem que dizer a verdade, né? Mas assim, quando o celular tá no carregador, que ele vai pegar, ele já sabe. Ele, não pode, né, mãe? Não pode, não. Carregador de jeito já nenhum. É orientou, uma né? orientação que eu já Orientação dei que ele- de sempre, né? E aí ele não pega de jeito nenhum. E é assim, interessante que às vezes o pai quer terceirizar essa informação, ou para a escola, ou para o pediatra, mas esse fato a obrigação é dele, que o filho é dele, quem tem que criar ele. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem que ver muito, sabe? E assim, tem um filho, poxa, então se você de fato se dispôs a ter filho, de fato investindo naquela pessoa, pensa também no resto, pensa de fato que o carro tem que ter uma cadeira que de fato seja boa também, que a cadeira de fato seja confiável, que tenha de fato uma certificação adequada pelo Inmetro. Tá em casa, poxa, criança pequena, as tomadas estão onde? Qual foi o investimento que eu fiz para o meu filho não ter nada? Para segurança, né? Para segurança. Porque quer investir em segurança na minha Exato. casa, no Até ambiente os que meu filho móveis frequenta. também, né? Os Exatamente. móveis de casa, você ter cuidado, né? Para a criança pequena que está começando a fase de andar, né? Tá de olho para não cair, não machucar, não bater a cabecinha no móvel pontudo, né? Tudo isso tem que estar de alerta o tempo E é todo. uma coisa que todo mundo sabe, né? Porque a criança começa a andar, tira as coisas do centro que é para não quebrar. Mas o medo não é quebrar o quebrar, negócio do centro, é se quebrar o menino, né? O Os menino meninos vai ficar. machucar, escolta. Pessoal, assim, né? Nosso tempo foi rápido, né? Assim, né? Passou bem, bem rápido. Mas, assim, eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que, apesar das brincadeiras, acidente na infância é uma coisa muito séria, né? E, assim, queria abrir aí, Fabi, para tu falar um pouco, falar das tuas redes sociais, passar teu endereço na rede social. Meu consultório fica lá no Times, né? A rede social é a doutora Fabiana Rocha. É bom essas dicas, né? A gente falar sobre acidentes é muito importante. E acho que a experiência da gente, né, no dia a dia é mais de orientação mesmo, é prevenção. Sempre prevenir, sempre tomar cuidado, estar de olho no seu filho, como o Roberto falou, evitar estar com seu filho num passeio, num shopping, guarda o celular e olha a criança, né? Até porque, assim, hoje também o pai ele tem que ver também o filho crescer, né? É verdade. Exato. Hoje a gente trabalha tanto, passa tanto tempo entretido em rede social ou trabalhando, que às vezes a gente também quando vê, poxa, cresceu. Rapaz, minha filha está já com tantos anos e eu não vi essa parte. Isso é qualquer faixa etária, porque minha filha adolescente, Exato. a mais velha, né, Maria Eduarda, uma vez eu estava no telefone, ela mandou uma mensagem para mim. Minha mãe, quando eu quero falar com ela, tem que mandar mensagem no celular. Você vê, né? A gente tem que tomar esse cuidado com os nossos filhos de qualquer faixa etária. Como você disse, tem que ver eles crescer, tem que participar, tem que estar lá do lado, né? Levar para as consultas do pediatra, né? Orientar, né? Ter esse cuidado com nossos filhos, né?
Da parte do hospital, o hospital, de fato, está preparado para atender todos os casos, dos casos mais leves aos casos mais complexos. Somos, sim, o maior serviço privado do interior do nosso estado, um serviço de fato de referência, um serviço que, de fato, cada vez mais ganha prêmios, tanto, de fato, tanto prêmios da parte administrativa, mas também certificações, como agora foi a ONA 2, que, de fato, é uma certificação que poucas instituições têm no país, então a gente está pronto para receber vocês. Precisar da gente, tanto quanto hospital, quanto rede, quanto ambulatório. Vai ser um prazer do mundo, vai ser um prazer enorme receber vocês no hospital, porque a gente tá lá para cuidar, tanto para salvar a vida, mas também para cuidar. A gente, de fato, hoje investe muito também na parte de hotelaria, de fato, receber o paciente bem. Se de fato a gente não consegue tratar o paciente bem como ele merece, não somente da parte de vista de remédio, é uma coisa que, de fato, deixa a gente muito inquieto. Então, a gente cresce muito nessa área e, realmente, pra gente hoje é um pilar importantíssimo dentro da Unimed, é o jeito de cuidar que a gente tem com o nosso paciente. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aí o nosso segundo episódio do Unimedcast. Né? Apresentamos para vocês, a Unimed está pronta a receber vocês desde o ponto de vista do atendimento ambulatorial, em que a gente vai trabalhar a prevenção, não só a prevenção de acidentes, mas vários outros pontos, como também o Dr. Felipe colocou, o Hospital Unimed Caruaru está pronto para receber qualquer caso que a gente tenha dos acidentes, sejam eles mais leves até os mais complexos, até que precisem de UTI pediátrica. Mas, enfim, eu acho que o mais importante que fica desse vídeo, desse podcast, é a gente saber que existem formas de prevenir e que todos nós precisamos nos comprometer com isso. É aquela coisa também, né? A gente fala muito, tenta prevenir, mas se não conseguir, deixa com a gente que a gente resolve. E sim, lembrar que a UTI pediátrica também, como ele falou, tá lá, tá disponível. A gente tem essa UTI, que é uma UTI recente, mas aqui a gente tem tido resultados muito bons, né? E graças a Deus, assim, os pacientes que saem de lá também falam muito bem da UTI. Então, assim, a gente tá ali, como eu disse, para cuidar, né, das crianças, cuidar dos filhos de vocês, né, para que a gente possa dar o melhor suporte possível, para que aquele momento de muita dor, que é quando o paciente está numa UTI, seja o melhor possível e que não cause tanto trauma, nem para a criança, nem para a família. Pois é aí, pessoal, a Unimed cada vez mais junto de vocês, vamos trazer outros temas importantes também para discutir aqui no Unimedcast com os nossos cooperados e esperamos aí vocês nos nossos outros episódios.